Está salvaguardado. Eh, Quem também queimava com a próxima notícia era o Steve Ballmer da Microsoft. Este foi o senhor que foi CEO da Microsoft a seguir ao Bill Gates e que durante a altura em que ele esteve lá, a Microsoft foi sempre muito fechada no Windows e nos seus próprios produtos. E a notícia que nós temos agora aqui fala da Microsoft que finalmente vai lançar o seu próprio, já lançou o seu próprio Linux, a sua própria distribuição de Linux. E isto para o Steve Ballmer, que ele era completamente contra Linux, por isso é que está aqui toda a gente a dizer: ninguém diga isto ao homem, senão ele ainda morre. Yeah. E é verdade, a Microsoft já lançou, já está a usar o Linux, chama-se CBL Mariner, que foi lançado e está disponível para quem quiser ver no GitHub. E isto é uma distribuição interna que a Microsoft está a usar em vários sítios, na Azure, no próprio Windows for Linux Subsystem, em vários sítios, e que marca no fundo aquilo que é a Microsoft de 2021, que é uma Microsoft aberta. A Microsoft comprou, adquiriu o GitHub, que é o maior repositório de open source do mundo, e que tem feito muitas coisas mesmo com base em Linux e está a aproximar-se daquilo que é a comunidade open source e tentar mostrar uma imagem completamente diferente. Este Linux não é um Linux que qualquer um possa instalar facilmente, não há uma ISO para se descarregar e para se instalar. Isto tem que se descarregar do GitHub e fazer uma imagem. Há uns comandos, nós temos num dos links que nós temos aí, tem os comandos que é preciso correr para eventualmente se experimentar este Linux CBL Mariner da Microsoft. Portanto, isto não é a coisa mais básica, mas também não é muito complicado, são meia dúzia de comandos. Portanto, isto saca-se do GitHub, corre-se um comando que gera uma imagem ISO, que depois pode ser montada no VirtualBox ou noutro sistema de máquinas virtuais, ou eventualmente também na máquina, no próprio equipamento que a gente tem. Isto tem que ter pelo menos 2 GB de RAM e 16 GB de storage, de armazenamento para correr, são as especificações mínimas. E pronto, isto é a base. No fundo, isto é um sistema bastante simples, que é a base para se desenvolver pacotes maiores, não é? Isto no fundo é a base daquilo que é usado, por exemplo, como eu já disse, no Azure e noutras coisas do género que a Microsoft neste momento disponibiliza através dos seus serviços de cloud. E que depois tem que ser complementado com outros pacotes que têm que ser montados. Sim, até porque isto não é um sistema para ser usado como sistema pessoal, não é? Do dia a dia, não é? Isto é algo mais específico, não é? Isto deve ser um sistema muito limitado, não é? Algo muito. Sim, isto leve, é básico, não é? Isto é mesmo. Isto, eu diria que isto é o kernel e pouco mais. Apesar disto pedir aqui 2 GB de RAM e 16 GB de storage, não é? Mas eu não faço ideia, não experimentei se isto tem sequer, e também do que li, não vi. Não sei se tem aqui sistema de desktop. Pois eu acho que nem user interface tem, isto é só mesmo Pois, eu linha tenho de ideia que comandos. isto é só linha de comandos. Yeah. Mas portanto é a base para tu depois poderes acrescentar, lá está, aí sim, para utilizadores avançados, não é? Para poderem acrescentar depois os seus pacotes e construírem as suas imagens daquilo que quiserem fazer. Basicamente é para developers, não é? A Microsoft tem feito já desde, sei lá, 2 ou 3 anos, quando instituiu o 2 ou 3, não, até já vai há mais, o Windows Subsystem for Linux, no fundo conseguiu recuperar muitos developers que estavam perdidos para quem usava Linux e Macs, precisamente por causa da linha de comandos, que era muito melhor do que aquela que a experiência para fazer development era muito melhor, quer no Linux, quer no macOS, do que aquilo que era no Windows. Eu lembro-me de estar na faculdade e às vezes a tentar correr coisas em que as pessoas estavam a dar os exemplos e eles tinham Macs e nós a tentarmos fazer a mesma coisa no Windows e dava barracada. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Jenkins. E o problema era muitas das vezes a pasta onde nós tínhamos o Jenkins, por causa do nosso username, nosso nome do utilizador, ter um espaço ou ter um acento, no meu caso que sou José, eu tinha uma incompatibilidade porque, como na primeira vez que tinha instalado tinha posto José, estupidamente deixei ficar o acento, o Jenkins, por exemplo, não corria.
E então o professor na altura dizia: Não, isto está a correr muito bem, eu também sou José, eu sou qualquer coisa e tenho e está a dar. E depois, pois é, mas não dá, porque o meu é Windows. E portanto, eles fizeram um esforço muito grande e integraram o Windows Subsystem for Linux, que funciona muito bem para muitas coisas. Aliás, até já estão a fazer experiências já há muito tempo, mas de uma forma já oficial para ter desktop mesmo no WSL, no Windows Subsystem for Linux. Portanto, nós estamos muito perto de ver uma quimera dentro do próprio Windows, ter também o Linux quase de forma nativa e a gente correr aplicações de Windows e de Linux lado a lado, com interfaces gráficas. Pronto, que é uma coisa engraçada. E isto, no fundo, é um Linux nativo, que é uma coisa muito engraçada também de se ver da Microsoft. Há uns anos atrás ninguém diria que isto iria acontecer. E acho mesmo. Sim, o Steve Ballmer disse que o Linux era um cancro, não é? Que é o que eles falam aí na notícia. Exatamente. Ele era completamente contra o Linux, dizia que o Linux nunca havia de ter sucesso rigorosamente nenhum, era mesmo um cancro, não servia para nada, era uma distração. O Windows é que era bom. Yeah. Estava a vender. As pessoas enganam-se. Estavam a vender o peixe dele, não é? É óbvio, não é? Mas parece que as coisas mudaram, não é? Entretanto, e eles agora. Aliás, já se falava há muito tempo que eles usavam Linux em servidores deles internamente e que até servia um bocado de piada, não é? Porque a Microsoft que desenvolve um sistema operativo e usa a concorrência depois internamente, mas pronto, aqui está a prova e eles estão a demonstrar que isso realmente não tem assim tanta importância como isso. Só na questão do só na questão do user interface que tinhas falado, pelo menos setup eles têm. No segundo link que nós temos, eu estou a mostrar e isto tem aqui algum tipo de setup com user interface para usar o rato. Penso eu para usar o rato, pelo menos isto, o formato que está aqui a ser mostrado é para usar o rato. Só não sei se depois no sistema em si se realmente isto tem algum tipo de interface gráfico para o utilizador.